Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje, o sermão 73, o pastor e as ovelhas, baseado nos textos de João de 1 a 5, que é muito interessante. Peço a vocês para depois lerem o texto que vai estar normalmente eu coloco na tela da apresentação dos vídeos. Lembre-se, deixe o seu joinha, o seu like, faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outros sejam alcançados também pela mensagem, tá bom? O pastor e as ovelhas. Esse título, eu vou falar um pouco sobre a questão dessa ideia mesmo, do pastor, do ser pastor e do ser ovelha, dentro da ideia do cristianismo. Há muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas pessoas que seguem religiões diferentes, né, que têm pensamentos diferentes. E essa pergunta, o título não é uma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta é assim: você quer ser ovelha de alguém? Né? Aí pergunta-se para você se deve fazer, não, ser ovelha de alguém? Mas ser ovelha de alguém não é ficar sujeito à ordem de alguém, vai para a esquerda, vai para a direita, vai mais rápido, vai mais lento. Ideia é essa, pastor? Que pensamento é esse? Calma que vocês vão acabar compreendendo. E certamente, e obviamente, a decisão de ser ou não ser alguma coisa sempre é de vocês. Nós vamos ver muito falando isso, que apesar de apresentar a ideia do cristianismo dentro do protestantismo, a ideia das mensagens da Bíblia que entram no meu coração, e eu tento transferir para vocês como apresentando para vocês aquilo que eu creio e naquilo que eu sigo, mas a ideia é que vocês analisem com calma e digam: devo seguir, não devo seguir, estou com dúvida. Havendo dúvida, aí embaixo nos comentários, coloque lá, tenho dúvida sobre o texto que o pastor apresentou e estamos aqui para clarear essas dúvidas. E a pergunta é: vocês querem ser ovelha de alguém? Eita, menino, é complicado, né? E assim, ser ovelha de alguém, exatamente ser assim, está sujeito totalmente a tudo que a pessoa manda? Não é bem isso, né? Nós temos que entender que o cristianismo, eu sempre falo assim, cristianismo, né, retorna à ideia de Cristo Jesus. Então, a quem eu devo seguir no finalmente da coisa? A quem eu estou seguindo quando eu sigo o cristianismo? Quando eu digo que sou cristão, evangélico é aquele que prega o evangelho. E nem todo evangelho é evangelho de Cristo Jesus. Então, evangelizar pode ter várias formas, mas evangelizar no cristianismo, o Cristo Jesus, é outra conversa, levemente diferente. Com o tempo nós estaremos aprofundando também sobre isso. Então, não é seguir cegamente qualquer pessoa ou qualquer ideia, mas a ideia do seguir dentro do cristianismo. Assim também eu posso voltar um pouquinho e perguntar para vocês: vocês querem ser pastor de alguém? Vocês querem guiar as pessoas por um caminho, ensinar o cristianismo para outras pessoas? Também é uma pergunta. E haverão aqueles que vão dizer: pastor, eu não quero não. Essa missão é muito dura, às vezes ela é muito, como eu digo assim, cansativa em algumas situações. Sim, é cansativo. É carregar fardos, sim, meus amados. Às vezes o cristianismo é carregar fardos, porque o próprio Cristo Jesus falou que ele carregou os fardos por nós. Só que aí entra esse pequeno detalhe interessante. Cristo disse que o fardo dele, quando ele nos anuncia, é leve. Quer dizer, aquele que nós achamos que parece ser pesado, mas não é, porque Cristo já fez com que tudo ficasse leve, para que nós possamos, de alguma forma, levar a palavra dele ao conhecimento das ovelhas de Cristo Jesus. Eu acho que já estou dando uma pista para vocês, para vocês responderem adequadamente, segundo o seu coração, se querem ou não querem ser ovelhas de alguém. Nessa passagem, em João 10, de 1 a 5, Cristo Jesus desafia exatamente os pastores, porque aqueles que são, na realidade,
que não pregam o evangelho adequadamente são ladrões e salteadores. Ele fala isso, não sou eu. Diz a Bíblia que pastores que não seguem a linha adequada, que não pregam adequadamente o evangelho de Cristo Jesus, são ladrões e salteadores. Eles vão lá para roubar as pessoas de Cristo Jesus, roubar as ovelhas de Cristo Jesus. Então, aquele que não é pastor adequado e que entra no aprisco, que seria uma apresentação de como seria uma igreja, um aprisco, lugar onde se guarda as ovelhas, né? Nessa comparação, obviamente, não estamos, né, pensando de outra forma, nessa comparação, aquele que invade o aprisco sem levar a palavra que é a verdade de Cristo Jesus, é um ladrão, um salteador, e ele fala, Cristo fala sobre isso. E Cristo é o verdadeiro pastor. Nós temos que entender isso. Que apesar de eu dizer que eu sou pastor cristão, protestante, evangélico, né, e falo com vocês nesse formato, mas o meu pastor é Cristo Jesus, e a quem eu represento como pastor é Cristo Jesus. E eu só represento ele quando eu apresento a palavra dele para o coração de vocês. A palavra verdadeira dele, não uma palavra qualquer, mas aquilo que ele nos ensina, os ensinamentos de Cristo Jesus, que saem dos meus lábios e são verdadeiros conforme a palavra de Deus. Isso significa dizer que eu realmente sigo a Cristo Jesus e que eu peço a vocês que vocês também sigam a ele como ovelhas de Cristo Jesus. E há de se compreender que essa questão de ser ovelha de alguém, pode até ser ovelha, sim, como eu falei, o pastor a quem você segue, a pessoa que prega a palavra para você, é uma pessoa que está ligada a Cristo Jesus, então você entende a palavra e acha e percebe, né? E analisa e vê que realmente é a verdade de Cristo, então não há nenhum problema em você seguir. Entende como eu falei? Ser ovelha de alguém é ruim, ser ovelha de alguém que segue a Cristo Jesus e que te dá bons exemplos, que te ajuda na caminhada e que te ensina o evangelho e que também faz você crescer espiritualmente para que você também seja um pregador do evangelho, então assim, por que não? Mas lembrando que você segue aquele que é o pastor da terra, mas que é também aquele que é o pastor da terra, que segue como ovelha ao Cristo Jesus, nosso grande e maravilhoso pastor. Entenderam como não é tão complicado assim, como é fácil, ouvindo as verdades de Cristo Jesus, nós entendemos que vale a pena seguir e ser ovelha de Cristo Jesus? O pastor é Cristo Jesus e as ovelhas, nós somos as ovelhas de Cristo Jesus. Não importa qual a placa da igreja, não importa qual o nome da igreja, não importa, isso eu já falei várias vezes, isso não me interessa. O que me interessa é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Esse cristianismo, que é o cristianismo que está escrito na Bíblia, das doutrinas da Bíblia, e que só alcance o seu coração, e você perceba que é bom para você, e você busque isso para estar, sabe, apaziguando o seu coração, sabendo que tem um pastor que cuida adequadamente de você, como ovelhinha de Cristo Jesus. Esta é a mensagem, esta é a ideia. Pelo que eu já digo para vocês, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Me sigam no Instagram, me sigam no Blue Sky, no Twitter, que é o X. Me sigam também no sermão à disposição.blogspot.com. Observe os sermões escritos. O sermão à disposição do YouTube. Observe os sermões em vídeo. E assim, obrigado por essa paciência de vocês. Lembre de deixar o joinha, fazer a inscrição, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.